A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria, agora eu vim fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, do versículo de número 13 até o versículo de número 52. Porém, desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide os seus amigos e irmãos para participar juntamente conosco dessa leitura diária da seguinte maneira. Vai na opção Convidar Amigos, clica lá, seleciona seus amigos e irmãos e envia o convite. E todos que se proporem a ler serão abençoados juntamente conosco, porque nós estamos lendo a palavra magnífica e abençoadora de Deus. Amém? Vamos iniciar então a leitura da Bíblia Sagrada, capítulo 13, versículo 13, vai falar sobre a pregação em Antioquia. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia, onde, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizendo os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos teus pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábios. E, embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus os ressuscitou entre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tomar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados,
e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Versículo de número 44, o evangelho levado aos gentios. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônia. E os discípulos estavam cheios de alegrias e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13, do versículo de número 13 ao versículo de número 52. Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe a página de todos os vídeos, Escrituras Sagradas Compartilhadas, que estão na página com esse título no Facebook, tá? E convide os amigos e irmãos para participar conosco. Deus abençoe a sua vida e medita nessa passagem aqui em cima que eu vos deixo. Amém? A paz do Senhor Jesus.